Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você. E com o oferecimento de Neutrofer Folato D, o suplemento vitamínico essencial para toda tentante e também para gestante. E o tema de hoje, olha quem está comigo aqui, Dr. Emílio Garavini. Muito bem-vindo, Dr. Emílio. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu quase nunca venho, né? Mas nós dois, né? Nós dois. Estamos batidos aqui já no tema, mas temos um tema hoje importante, né, doutor Emílio? Sim, não é um tema simples e às vezes a gente vai tentar achar uma resposta para as pessoas que nos perguntam o que fazer. Qual que é o tema mesmo? É isso aí, vamos falar sobre quando a gente transfere um embrião euploide e não dá certo, dá um negativo depois. A gente sabe que pode acontecer, você concorda? Concordo. Só que às vezes a paciente, o esposo, a família, não tem essa noção. A gente vai tentar explicar isso aqui um pouquinho. E quem está aqui com a gente hoje? Olha aí, quem está aqui com a gente diretamente, internacional, de Vitória da Conquista, na Bahia, doutora Lívia Reis. É um prazer estar com você aqui, Lívia. Oi, gente, prazer é meu. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com o Emílio, que me ensinou tanta coisa, e Bernardo também, que me ensina tanta coisa. E com a Jana, que foi minha colega de medicina, de residência, na verdade. Foi minha R+. Prazer em estar aqui com vocês. E doutora Janaína Senra, também nossa convidada, médica da Gerar In Vitro, também junto com a Lívia da unidade de Vitória da Conquista. Bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite mais uma vez. E é isso aí. Gente, então, como a gente estava falando, o nosso tema hoje é sobre a transferência de um embrião euploide. Então, só para recapitular, nós já falamos isso no episódio já anterior, né, de biópsia embrionária, o que é um embrião euploide e tudo mais, mas vou recapitular aqui para quem não assistiu antes. O embrião euploide, a gente chama aquele que é normal cromossomicamente falando, né, na parte genética dele, ou seja, foi feita uma biópsia embrionária, mandamos aquele fragmento para análise genética e esse embrião veio como saudável, veio como normal. E aí a gente vai fazer a transferência desse embrião, então que é um embrião que já teve essa pré-seleção genética com muitas vezes um maior potencial de gestação, mas aí vem uma frustração que a gente tem um resultado negativo. E aí eu te pergunto, doutor Emílio, qual que era a chance desse embrião de implantação? Bom, vamos considerar uma situação ótima. Um útero com cavidade uterina normal, sem endometrite, um bom preparo endometrial, uso correto dos medicamentos, sem esquecimento da paciente. Eu diria que 60% a 65%. Não existe um número certinho. E 40% a 35% de não implantação, que é uma coisa que dói, mas que é real. Exatamente. E uma transferência bem feita também, que às vezes você pode ter tudo certo, e às vezes pode haver uma dificuldade técnica na hora da transferência. Sim. Então são inúmeros fatores aí, né, Lívia, que a gente tem que considerar e que eu acho que talvez isso que o doutor Emílio falou, é importante, o primeiro ponto, a gente enfatizar que o potencial máximo daquele embrião era de 65%. Porque muito se fala na internet por aí, e por isso que a gente trouxe esse tema, porque é o primeiro questionamento das pacientes. Ela fala assim, olha, você me indicou isso, falou que realmente tinha mais chance se eu selecionasse e tudo mais, mas é importante a gente enfatizar que era a chance máxima dela ali era 65%, que era o potencial, se a gente olhando só para o embrião. Uhum. Então, eu sempre costumo ajustar bastante a expectativa da paciente, porque eu acho que isso ajuda ela a progredir no caminho quando a gente tem um negativo. Porque 65 é muito diferente de 100, né, gente? Então, a pessoa ela não pode achar que é 100%, quer dizer, tem uma chance alta de não dar certo. E caso não dê certo, tem que continuar. Né? Não dá para parar por ali. É muito importante entender que outros fatores também são importantes, como o preparo endometrial, né? O endométrio, se tem alguma sinéquia, se tem alguma doença uterina, igual o Emílio falou, e a técnica de transferência, além da haploidia, né, dos embriões. Mas é importante ajustar a expectativa no início, né, Emílio? Uma coisa que me incomoda muito, às vezes a paciente faz tudo certo, mas na hora H esquece um dia do medicamento, ou começa um dia depois,
ou depois da transferência ela relaxa um pouquinho, esquece. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas basicamente é isso. Eu tive uma paciente recentemente que ela esqueceu de tomar uma dose de medicação e não tomou. E eu falei pra ela, não, é hormônio, não é antibiótico. Esqueceu, você pode tomar qualquer hora do dia. Sim. Então ela falou, não tomei porque passou o horário, eu não tomei. Não, pode tomar tudo junto, à noite. Então isso também é uma coisa que a gente deve orientar, né? Porque o preparo pra gente ter um bom endométrio e também depois também pro embrião grudar no útero ali, essas medicações são importantes, né? Janaína, nesses casos, a gente pode considerar aí uma falha de implantação, né, de um embrião euploide. O que mais qual ajuste que a gente deve fazer para um próximo ciclo? Tem algo mais que a gente deve ter, se acautelar mais com relação a essa paciente? Às vezes os números, eles pregam peças na gente, né? Nosso trabalho é muito estatístico. Então, se uma tentativa te dá 65% de chance de sucesso, se você fizer 3, 4, 5 transferências de embrião euploide, matematicamente você vai estar aumentando essa chance de ter uma gravidez e um filho vivo. Então, assim, vamos supor que você chegue a 5 transferências de embrião euploide, você vai aproximando aí dos 90% de chance de sucesso. Considerando, claro, como o doutor Emílio falou, tudo normal. Então, isso é importante. Às vezes a gente quer até equipe, parceria, paciente quer atingir esse sucesso de primeira, mas às vezes não vai ser de primeira. Às vezes vai ser de segunda, de terceira, e pensando nisso, na estatística mesmo. Por isso é importante persistir, né? Tem alguns casos que tem um prognóstico pior que o próprio médico vai orientar. Às vezes a gente vai até contraindicar seguir tratamento. Mas alguns casos que a gente acredita que possa ter um resultado, a gente vai estimular essa persistência para a gente alcançar porcentagens maiores, né? E aí, lembrando disso da estatística, existem alguns ajustes, como, por exemplo, o tratamento de uma possível endometrite dentro do útero. Existem 2 opções, né? Ou a gente faz uma histeroscopia com uma biópsia uterina para avaliar se tem realmente uma endometrite e tratar essa inflamação no útero, ou então fazer um tratamento empírico mesmo, dar um antibiótico para a paciente para tentar melhorar aí esse ambiente onde vai receber o embrião. Sim, sem dúvida. Sabe que eu tem um artigo que tem basicamente um artigo científico publicado na revista Fertility Sterility. E até eles fizeram como se fossem 2 edições, né? 2 capítulos do mesmo artigo, tamanha as possibilidades de discussão sobre esse tema. E no fim das contas eles exploram várias ali possibilidades que a gente já colocou aqui, a maioria delas, mais profundamente, mas é interessante que no final os autores discutem, eles brincam pelo seguinte, eles falam o seguinte, olha, por que o ser humano é um dos seres mais inférteis, né, na natureza, né? E aí eles falam assim, olha, porque é um ser que pensa. Então, quando pensa, tem as emoções muito, né, que interferem muito o comportamento, vamos dizer assim, e a saúde do ser humano, isso poderia ser um fator. E é engraçado que a gente não tem, a gente tem evidências científicas muito claras, a gente tem talvez algumas sugestões do efeito do estresse sobre os resultados finais. Eu mesmo uma vez tenho um artigo que só falta publicar, mas eu fiz um levantamento de dados sobre isso, qual que é o impacto da ansiedade, do estresse nos tratamentos de reprodução assistida, e a gente observa, assim, uma menor taxa de gravidez com isso. Então, é um dos fatores que a gente pode considerar também, né? É difícil da gente mensurar e avaliar isso quando a gente considera estresse, ansiedade, mas porque faz parte de uma paciente que está num tratamento desse, né? Uma alta expectativa também elevar o nível de estresse, mas são fatores que podem ser considerados. Agora, Lívia, me conta um negócio. Nesse tipo de caso, né, de pacientes aí que a gente transferiu não deu certo, também se fala sobre aspectos imunológicos. Isso é algo que a gente deve olhar para esses casos específicos? Olha, não engravidou, o que a gente pode fazer com relação a isso? Isso, então, na verdade, a gente, assim, não tem muita evidência científica sobre tratamentos
para questões imunes, né? O que a gente tem, assim, o que a gente tem de consenso hoje é que depois de 2 perdas, de 2 falhas, né, de embrião euploide, a gente deve investigar aí a trombofilia, né? A SAF e a trombofilia que está associada a isso é a síndrome de corpo antifosfolípide. As outras caíram por terra, né? E que é uma investigação relativamente barata, fácil, simples, né? E que pode ser oferecido para o paciente, né? Às vezes até aquela que está muito angustiada, teve um negativo. Eu falo, olha, existe essa possibilidade, não teria indicação, mas se você quiser fazer, a gente pode fazer, né? Porque às vezes depois a gente descobre depois e a pessoa fica, por que você não me ofereceu já de primeira, né? Já que era uma coisa mais simples. E uma outra coisa também que eu sempre gosto de colocar, Bernardo, só reforçando isso que a doutora Janaína falou, é que as pacientes às vezes elas não entendem o que é repetir tratamento, o que é a questão da estatística, né? Mas por quê? Porque eu falo, olha, é igual jogar uma bola na cesta de basquete. Se você vai lá e joga uma vez, sua chance de acertar é menor do que se você jogar 3. E eu acho que fica mais fácil para elas entenderem, sabe? E aí elas, nossa, é mesmo. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente tem um negativo, o mais importante é a gente ajustar a expectativa sempre antes de fazer a transferência. E vindo negativo, a gente precisa explicar essa questão da estatística que a doutora Janaína colocou e de como melhorar essa estatística. Apesar de ser doloroso, continuar, não tem muito para onde correr. A gente faz uma coisinha daqui, outra dali, faz um antibiótico, pesquisa SAF, tem alguns colegas que fazem injúria com a evidência científica baixa, mas faz alguma coisa, mas não tem muito o que fazer, né, doutor Emílio? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente fala tem muita força. Tem. E assim, o fator imunológico hoje, eu acho que ele é pouco compreendido pelos médicos e muito menos pelos pacientes. E a internet aceita tudo. Então, a pesquisa de células natural killers que está na moda de falar, mas existe uma dificuldade de interpretação do valor, do nível de corte, quando é que você tem que tratar e tratar com o quê? Uhum. Existe um medicamento que a gente pode falar, que é o Lipofundin, que é feito em infusão venosa, mas com baixa evidência, quase que sem evidência, na minha opinião, mas que é usado. Usar corticoides, você vai provocar assim, uma alteração imunológica da paciente, vai trazer mais problemas. Pode, algumas vezes, tratar empiricamente uma disbiose, que é a alteração do microbioma da cavidade endometrial que existe. Mas, na verdade, a falha de implantação do fator imunológico, não existe exames que possam realmente detectar. Foi isso e é por isso. E o que fazer? Sim. Então, assim, você também, eu não sei se você tem algo a acrescentar. E, basicamente, eu não consigo ver assim, olha, este é um exame que realmente define a falha de implantação do fator imunológico e este é um medicamento. Não existe. Do meu lado, assim, do ponto de vista de laboratório, é só importante enfatizar o que pode comprometer esses 65%, que é o potencial do embrião. Então, assim, quando a gente fala de 65%, a gente está olhando só para o embrião, mas vale lembrar que a gente depende de um fator uterino, que geralmente falhas de implantação, cerca de 20% a 25% estão relacionados com o uterino, e a gente fala que mais ou menos outros 10% dessas falhas, né, para complementar os 100 ali, seria da interação embrião-útero. Né? E a gente sabe muito pouco disso e a gente não consegue controlar muito com relação a isso. Então, assim, da minha parte, do laboratório, o que pode impactar o potencial máximo de desenvolvimento desse embrião? Muitas vezes a qualidade do trofectoderma. Né? Então, e é incrível, gente. Às vezes acontece da gente fazer uma biópsia de 5 embriões, você tem 3 embriões grau A lá, excelentes, maravilhosos, e aí você tem um grau B e o outro grau C. Adivinha quem vai ser o euploide da história? Justamente o grau C. Sim. Então, quando a gente transfere um embrião com trofectoderma, que são as células que vão dar origem à placenta ali, que é onde a gente fez a biópsia, que tem um grau C, existem estudos que demonstram que esse tem um potencial mais baixo de implantação do que aquele se ele fosse grau A. Então, isso pode impactar e pode realmente diminuir a chance dessa paciente. Uma outra questão, mas isso, isso tem a ver com a experiência do operador, né, do embriologista que faz a biópsia, também poderia impactar no potencial se a pessoa fizer uma biópsia agressiva, vamos dizer assim, isso poderia impactar. E também ali a qualidade mesmo desse embrião pós a biópsia, pós o descongelamento, lembrando que ele passa por essas etapas, né? Então esse embrião tem que sobreviver, tem que superar tudo isso.
Então, assim, do ponto de vista laboratorial, é isso que eu acho que vale a pena a gente considerar. Agora, muita gente pergunta assim, a biópsia faz mal, né, pro embrião? Não faz. Desde que feita por um operador experiente, não faz mal. Né? Então, a gente tem estudos que já demonstraram, comparando 10 operadores diferentes, e que um tinha mais taxa de gravidez do que o outro. Né? Então, realmente, aquele que era mais experiente tinha uma melhor taxa de gestação do que outros. Então, isso realmente poderia sim impactar, mas se feito por pessoa experiente, não impacta, não tem diferença no resultado final. E, modéstia à parte, lá no laboratório a gente tem muita segurança. A gente indica os testes genéticos na expectativa de não perder embriões pela técnica em si. Sim, né? Com certeza. As perdas virão pelo resultado, talvez de um embrião que não é euploide, que a lei permite descartar esses embriões que vêm alterados. Exato. Agora eu vou colocar 2 assuntos aqui. Um mais antigo, que é o teste ERA, que é o teste de receptividade endometrial, que está guardado no armário. Talvez eles consigam atualizar e fazer um upgrade com inteligência artificial do teste que já existia. Para quem não conhece, é um teste que avalia se o endométrio é receptivo ou não, se a janela de implantação está deslocada ou não. A gente já usou muito anteriormente e eu tinha um resultado muito bacana, mas não adianta eu ter. Tem que ser uma avaliação muito grande, poder dizer. E tem trabalhos muito novos agora de transferência personalizada de acordo com o tempo de desenvolvimento do embrião. Então, se tiver um blastocisto que chegou em blastocisto 36, a gente vai transferir com 6 dias de progesterona. E isso é uma coisa muito recente, mas é indicado apenas para pós-falha de implantação. Então, na primeira transferência de um blastocisto, que chegou com 5 dias, chegou com 6 dias, chegou no 7º dia, a gente transfere com 5 dias de progesterona. Mas, se já tiver uma falha de implantação, a gente pode ajustar de acordo se esse blastocisto chegou na qualidade de blastocisto com 6 ou 7 dias. Isso é uma coisa muito, muito nova e parece que já está validado. Sim, um estudo, se não me engano, japonês, né? O pessoal do Japão, estudo bem recente mesmo e eu acho que interessante. Então, assim, esses pequenos ajustes que a gente falou, né? Usar antibiótico talvez para tratar uma possível endometrite, um tratamento de uma disbiose, às vezes uma transferência personalizada, né? De acordo com a idade do embrião. Uma outra coisa que me vem à cabeça é, às vezes, repetir a histerosalpingografia ou até garantir que a última que a gente tem é recente, que não tem nenhuma hidrossalpinge. Bem lembrado. Porque a hidrossalpinge, ela pode ser responsável por falhas de implantação, né? Hidrossalpinge é quando a trompa, ela está dilatada, acumula líquido nessa trompa e esse líquido reflui para dentro da cavidade uterina e ele pode ser tóxico para o embrião. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? Nesses casos, às vezes, em algumas situações, a gente indica até uma retirada dessas trompas para a gente seguir com o tratamento. Além disso, também a gente tem a histeroscopia, né? Porque às vezes a paciente pode fazer sinéquias fazendo algum procedimento. Né? Às vezes faz, por exemplo, eu tenho uma paciente, por exemplo, que fez uma histerosalpingografia em mãos pouco experientes e aí fez uma sinéquia grave do lado que o médico mexeu mais. E aí, ela tá já na 4ª transferência, por causa dessas sinéquias, né? Agora tá tratando, né, as sinéquias. Então, é preciso, a histeroscopia também é um exame interessante nesse sentido, de ver a cavidade uterina, né? De tentar identificar as sinéquias. Mas deixa eu trazer uma notícia boa para quem está ouvindo a gente. Na maior parte das vezes, com 3 transferências de embriões euploides, a gente tem uma gravidez. Sim. Então, às vezes, não vai ser um problema tão frequente. Assim, agora as exceções é que doem muito, aqueles casos que a paciente tenta, mas a maior parte das vezes a gente vai ter sucesso. E uma curiosidade é que, né, até a gente estava conversando aqui antes e a gente estava debatendo sobre isso, que o embrião, as pacientes, a gente bate tanto o pé aqui, né, no podcast, todo podcast a gente fala, cuidado com a idade materna, né, tal. Então, assim, o que influencia, né, ali o potencial desse embrião, né? Então, quando a gente fala assim, um embrião euploide de uma mulher de 45 anos, ele tem menos chance de uma mulher de 35 anos. Estudos, né, pegando dados americanos, isso se vocês entram lá na Sociedade Americana de Reprodução Assistida, o SART, tem um relatório lá, e você consegue ver assim, a taxa de gestação transferindo o embrião euploide por idade. A taxa de gestação é semelhante.
de uma mulher de 42 anos, 45 anos, com uma de 32 anos. Então, qual que é a dificuldade? É achar um embrião euploide numa mulher de 45, de 42 anos, com mais de 40. A dificuldade é achar o euploide, mas quando a gente acha esse euploide, o potencial dele é semelhante de uma mulher mais jovem. E lembrando, gente, que na verdade, por que é difícil achar? Porque a taxa de óvulos alterados nessa idade é muito grande, é mais de 90%. Isso mesmo. Né? Aos 40 anos, 80% a 90% dos óvulos são alterados, né? Geneticamente. Então, a gente tem alterações cromossômicas por causa desses óvulos que estão alterados, porque eles existem há 40 anos. A mulher produz óvulos quando ainda está na barriga da mãe, quando ainda é um feto, quando está com 20 semanas de gestação. Depois ela só perde óvulos a vida inteira. Então, quem está querendo congelar um óvulo aos 40 anos, às vezes vai precisar de uns 50 óvulos congelados para ter uma quantidade boa de óvulos para poder ter um bebê. Né? Então, agora, sempre tem uma coisa muito boa para quem tem uma idade um pouco mais avançada, sendo assim muito gentil, e deseja assim fazer um acúmulo de óvulos para poder chegar na possibilidade de ter mais de um embrião euploide. Hoje eu tive uma paciente que relativamente jovem, ela fez um estudo genético porque ela quer ter uma segurança maior. Ela conseguiu um embrião euploide apenas com 36 anos, uma boa reserva. Ela falou, Emília, eu quero mais de um bebê. Então eu quero colher de novo. E a gente vai hoje para a segunda coleta em seguida, por decisão dela, porque ela não quer um filho só. Então o planejamento reprodutivo é uma coisa muito ampla. E o planejamento reprodutivo pode ser utilizado com um nível maior de eficiência, que é com estudo genético, ou não. Alguns pacientes, por questões religiosas, falam, eu não quero. E a gente respeita sempre. Eu acho que a gente tem que informar, orientar e respeitar. Por mais que doa com a gente. Por mais que a gente fale assim, não é o que eu penso. Mas a paciente pensa e a gente tem que respeitar. Perfeito. Gente, eu acho que fazendo um apanhado geral aqui, né, do que a gente falou e até enfatizar para quem nos ouve, né, nossos pacientes, que todo negativo na clínica gerada in vitro, ele é discutido com o médico, com o laboratório, a equipe, né, clínica aí da gerada in vitro, sempre discute esse caso e a gente tenta ver o que a gente pode ajustar, né, e o protocolo, existem protocolos que são padrões, né, que é o padrão ouro aí, que a gente vai executar, só que cada caso é um caso e a gente vai aprendendo, infelizmente, a cada tentativa, qual é a resposta individualizada de cada paciente. Então, como a gente vai individualizando esse tratamento também é muito importante. Então, tudo que foi colocado aqui são possibilidades que vão além daquilo que seria a prática, vamos dizer assim, né? Normal, tudo que a gente conseguiu olhar. Então, a gente começa a hipotetizar. Opa, peraí. Né, a gente transferiu, mas o útero estava bonito, estava tudo bem, o que mais que a gente pode fazer? Então a gente vai sempre buscando essas alternativas e ajustando, afunilando cada vez mais para poder individualizar o tratamento e sim obter o máximo de resultado. Lembrando que a gente usa muito o termo jornada da fertilidade, e realmente é uma jornada, que para algumas vai ser curta e rápida, e para outras não. É verdade. E a gente tem que estar lá junto. Não é fácil o beta negativo, muito difícil o segundo beta negativo, o terceiro muito difícil. Mas a gente tem que estar preparado para ajudar e apoiar. E vencer. E vencer, isso aí. Chegar ao positivo. Sim. Eu costumo falar com as pacientes, olha, enquanto você acreditar, eu também acredito e a gente vai... Mesmo quando ela não acredita, a gente também faz questão de acreditar, porque... E a gente aprende muito com os pacientes, né? Eu já cheguei algum tempo atrás a desistir na 4ª coleta de uma paciente. E o marido dela falou, não, nós não vamos desistir. E chegou no bebê, ainda tem um bebê guardado. Olha aí, que maravilha. É isso aí, a gente já passou por tanta, né, todos nós aqui já passamos por tantas coisas, né, assim, já tive casos de paciente que fez 10 tentativas e foi engravidar na 11ª, na 12ª, enfim. Mas é o importante, só consegue quem insiste, né, quem persiste ali, quem não desiste, na verdade, que vai conseguir isso. É isso? Quer falar alguma coisa, Jana? Não, tô satisfeita. Quer falar alguma coisa, Lívia? Não, tô super satisfeita também. Então tá bom. Todo mundo satisfeito? Eu também tô satisfeito. E agradeço a você, a sua atenção, sua audiência. Sigam lá a gente, gerarinvitro.com.br, lá no Instagram, @gerarinvitro. Muito obrigado, doutor Emílio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lívia. Eu que agradeço. Deixa seu Instagram, Lívia, você é novo por aqui. @doutora.liviareis. É isso aí. Janaína, muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima, né? E é isso aí, pessoal. Siga a gente no Spotify, YouTube. Curte, compartilha.
quem deve receber essa informação e pode deixar o seu comentário também. Até a próxima, um abraço.